Vamos lá, meu querido aluno, minha querida aluna. Neste bloco, vamos trabalhar ortografia e emprego de palavras. Vem comigo, eu sou Vone Ribeiro, professor de língua portuguesa, e o nosso objetivo é melhorar o seu português para os concursos públicos, principalmente e também para o dia a dia, ok? Então vamos lá, ortografia e emprego de palavras. Começamos aqui falando sobre o uso do HA e do A, né, que são palavrinhas cuja pronúncia é muito parecida. Vamos começar falando aqui do HA, né, que é o verbo haver, é a forma verbal. Aqui nós temos o seguinte, o HA é a forma verbal. Primeiro ponto importante, pegar aqui o nosso marca-texto. Tem que saber que se trata de uma forma verbal. E essa forma verbal indica o quê? Tempo passado, né, tempo decorrido, é um dos usos muito comuns. Pode ter também, né, o valor de existir, certo? E funcionar como verbo auxiliar, né? Quando você tem uma locução verbal, né, o verbo auxiliar é o da esquerda, o verbo principal é o da direita, ok? Então, vamos ver exemplos aqui, ó. Ó, há meses não o vejo. Então, nós temos aqui o verbo haver, indicando tempo passado, né? Tempo decorrido. Aqui, ó, há de existir uma forma de se resolver o problema. Aqui nós temos o verbo haver como auxiliar do verbo existir. O verbo existir é o principal, é o verbo da direita. E quando eu digo há muitos miseráveis no Brasil, o verbo haver, ele tem um valor de existir, certo? Fora isso, né, a gente vai usar somente o azinho aí, né? O a é empregado nos demais casos. Nesses demais casos, envolvem muitas situações, né? A gente vai ver em aula de morfologia, tá? Em aula de morfologia a gente estuda que o a pode ser artigo, pode ser preposição, pode ser pronome oblíquo, pode ser pronome demonstrativo. Então, né, você pode até pensar da seguinte maneira: se não se trata de uma forma verbal, então é somente o a. Porque aqui a gente não está julgando a classe gramatical, certo? O que vai ser cobrado é se é HA ou A, entendeu? Então, embora o A, somente o A, possa ser artigo, preposição, pronome oblíquo, pronome demonstrativo, isso aqui não interessa agora, interessa na aula de morfologia. Na ortografia interessa saber se é com H ou sem H. Então, se não for uma forma verbal, a gente vai ter aqui o HA, ok? E aí, ó, eu coloquei aqui, nos demais casos, sobretudo quando se refere a futuro. Por exemplo, daqui a alguns meses, ó, futuro, né? Daqui a alguns meses é futuro, estarei aprovada no concurso dos meus sonhos. Amém? Amém. Logo, logo você vai dizer assim, ó, estudei há alguns meses, estudo há alguns meses para um concurso que será daqui a alguns dias. Ó, estudo há alguns meses passado para um concurso que será daqui a alguns dias futuro, ok? Então, primeiro ponto aí, HA e A. Segundo ponto que eu queria destacar é o acerca de. Nós temos aí três situações, né? O som é o mesmo, mas são três situações diferentes com usos bem distintos. Acerca de, né, esse acerca junto, seguido da preposição de, a gente vai trocar por a respeito de, literalmente, dando ideia de assunto, sobre, tá? Por exemplo, ó, os alunos conversavam acerca de concurso público. Acerca de é sobre concurso público, a respeito de concurso público, certo? Acerca de, tudo separadinho assim, equivale, você vai trocar aqui por duas situações. Tá? A primeira situação, aproximadamente, você troca por aproximadamente. Por exemplo, ele discursava a cerca de 1.000 pessoas, ou seja, ele discursava a aproximadamente 1.000 pessoas. Tá? Ou então equivale a uma distância de. Por exemplo, moro a cerca de 2 quilômetros da faculdade. Moro a uma distância de 2 quilômetros da faculdade. Certo? Ok? E o terceiro, observe que o terceiro caso traz o verbo haver. Né? Se se trata do verbo haver, a gente vai ter aqui ó, o valor de existir, ou né, o valor de existir, primeiramente, ou o verbo haver indicando o tempo decorrido. Geralmente, quando a gramática está lidando com o verbo haver, a gente costuma ter essas duas situações. Ou indica tempo decorrido, ou tem o valor de existir. Certo? Vamos ver exemplos aqui. Ó. Há cerca de 200 alunos na sala.
Aqui nós temos o verbo haver com o valor de existir. E aqui, ó, há cerca de um mês não a vejo. Né? Há cerca de um mês não a vejo. Aqui eu tenho o verbo haver indicando tempo passado, tempo decorrido. Então, nós temos essas três situações para o acerca de. Agora, quando se trata do onde, aonde e donde, esse donde não cai muito, tá? Aqui eu coloquei mais porque um ou outro concurso traz, uma ou outra banca traz, mas no geral o que eu tenho que saber é o onde e o aonde, certo? Vamos começar aqui, né, pelo onde. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, ó, qualquer um deles, certo? Qualquer um deles, onde, aonde e donde, você vai usar somente quando há ideia de lugar, certo? E ainda lugar físico, algo que você possa localizar no mapa, colocar o endereço, tá, no aplicativo, né, e ele levar você até lá, ou permitir que você chegue até lá, né? Certo? Então, antigamente se falava GPS, né? GPS, que é uma sigla em inglês, né? Sistema de Posicionamento Global, GPS, né? Então, ó, esse aonde, onde, donde, a gente vai usar quando há ideia de lugar. Se não há ideia de lugar, a gente não pode usar. Eu não vou usar onde para tempo. Por exemplo, durante a reunião houve um momento onde os ânimos se exaltaram. Não, tá? Não há ideia de tempo, ok? Sociedade é lugar? Não. Então, quando eu digo assim, a sociedade onde vivemos, está errado, porque sociedade não é lugar. A pátria onde vivemos, pátria é um lugar? Também não. O lugar é o país, certo? Então, se não há ideia de lugar, a gente não usa onde, aonde ou donde, tá? Primeiro ponto importante é saber que tem que ter ideia de lugar, ok? E aí é o seguinte, onde é usado com verbos que não são dinâmicos, não. Vamos pegar aqui nosso marca-texto. Ó, verbos não dinâmicos. Que é isso? Verbos que não dão ideia de movimento, não dão ideia de deslocamento. Como é que eu sei, prof, se o verbo dá ou não ideia de deslocamento, de movimento? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode observar se o verbo da frase está regendo e exigindo a preposição em. Se o verbo da frase exige a preposição em, então a gente não tem aqui essa ideia de deslocamento. Então é o onde que eu vou usar. Por exemplo, onde você mora? Quem mora, mora em algum lugar. Então, onde você mora? Você sabe onde fica a biblioteca? A biblioteca fica, ó, em algum lugar, certo? Onde você trabalha? Quem trabalha, trabalha em algum lugar. Onde você estuda? Quem estuda, estuda em algum lugar. Onde você dorme? Quem dorme, dorme em algum lugar. Então, na dúvida entre onde e aonde, você pode usar essa dica. Se o verbo da frase está regendo, exigindo a preposição em, você usa onde. Por outro lado, se o verbo da frase está exigindo o para onde ou a preposição a, que esse azinho aqui, ó, que vem antes do onde, é a preposição a. Algum verbo está exigindo a preposição a. Aqui a gente vai ter verbos que, ó, dão ideia de movimento. Ou seja, você vai usar o aonde com verbos que dão ideia de deslocamento, de movimento, certo? Por exemplo, ó, aonde você está indo a esta hora? Aqui é o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Não é assim? Quem vai, vai a algum lugar. Aonde você quer chegar com esta conversa sem sentido? Quem chega, chega a algum lugar. Aonde você quer chegar? Quem chega, chega a. Ok? Então, se o verbo rege a preposição a gente usa aonde. Aonde você vai, aonde você está me levando. Se o verbo exige a preposição em, onde você mora, onde você estuda. Quem estuda, estuda em. Quem mora, mora em. Eu uso o onde. E o donde, né, que alguma banca aí pode cobrar. No caso aqui, o verbo está indicando origem, procedência. Aí o verbo da frase vai exigir a preposição de, certo? O verbo da frase exige a preposição de. Por exemplo, de onde vens a esta hora? Quem vem, vem de algum lugar. De onde procede sua família? Quem procede, procede de algum lugar. Tá? Aí você pode perguntar assim, prof, a gente pode separar de onde e ter de onde? A gente pode separar? Pode, certo?
Aonde eu não posso separar, mas o de onde eu posso separar e ter o de onde também. Ok? Na sequência, temos o seguinte. Ao encontro de encontro a. Ao encontro de, a gente vai usar quando existe uma situação boa, favorável, tem coisa boa acontecendo. Por exemplo, o rapaz apaixonado correu desesperadamente ao encontro da adorável namorada, da irresistível namorada. Coisa boa acontecendo, né? Só um detalhe, tá? Esse de, tá? Pode se contrair com o, a, os e as, que são artigos, ok? Por isso que você está vendo aqui, ó, ao encontro da. Pode ser do, das ou dos, porque é comum a preposição se contrair com artigo. Então, se a gente tem uma situação favorável, a gente usa ao encontro de. Por outro lado, né, quando há uma ideia de oposição, contrariedade, uma situação, vou pegar aqui o nosso marca-texto, desfavorável, aí a gente vai usar de encontro a, né, porque a gente vai ter oposição. Aqui sinaliza uma situação desfavorável. Choque, confronto. Por exemplo, um carro desgovernado foi de encontro ao poste. Então a preposição de aqui se contrai, a preposição a também se contrai. Tá? Esse azinho aí pode se contrair com artigo. Então, de encontro a, né, a esse azinho aqui, pode se contrair, vou fazer aqui um a, pode se contrair com o, a, os e as, ok? Ó, descontente, outro exemplo, com a situação ele foi de encontro ao colega para exigir explicações. Perceba que há uma situação desfavorável, né? Ele está indo de encontro, ele quer satisfação. Diferentemente do exemplo aqui acima, né? Quando o rapaz apaixonado vai ao encontro da namorada, é uma situação boa, favorável, certo? Tópico 5, ao invés de e em vez de. Ao invés de, em vez de. Aqui nós temos o seguinte, ó. Ao invés de indica oposição, contrariedade. Então eu preciso perceber na frase se há de fato essa ideia de oposição, se há de fato na frase essa ideia de contrariedade, certo? Na dúvida, você pode fazer o seguinte, você pode trocar, né? Trocar o ao invés de por ao contrário de. Tá? Se a frase aceita, então ele está correto. Por exemplo, ao invés de passar o dia dormindo, acorde e vá estudar. Perceba que existe uma relação de oposição entre dormir e acordar, certo? Então aqui nós temos uma relação de oposição, né, de contrariedade. Então esse ao invés de é usado quando a gente tem essa relação de contrariedade, ok? E aí, em vez de, nós temos o seguinte, tá? Em vez de, né? Ele indica substituição. Como assim, prof? Troca por em lugar de. Então, se é possível usar em lugar de, então nós temos uma ideia de substituição, certo? Por exemplo, em vez da filha, aí lembrando que esse de, né, pode se contrair com artigo. Em vez da filha, a mãe foi ao banco resolver o problema com o cartão de crédito. Perceba que não há oposição, né? Não há contrariedade, então não poderia usar o ao invés de, né? Mas sim, né? Existe uma substituição. Alguém foi no lugar do outro, né? E o em lugar de cabe aí. No lugar da filha, a mãe foi ao banco resolver o problema com o cartão de crédito, certo? Número 6, sessão, né? Nós temos aí 3 situações. Aí uma dicasinha, ó, para a gente já antecipar aqui informação, certo? Esse sessão aqui é uma ação. Ele é usado quando se trata de uma ação, ok? Esse sessão é lugar. E esse sessão aqui é tempo. Ok? Então já vou antecipando isso para você. Então já sei que o primeiro é ação, o segundo é lugar, o outro é tempo. Agora a gente vai aprofundar isso aqui, certo? Ó, cessão é o ato de ceder, de doar. Ou seja, existe uma ação que está sendo praticada. Ó, aquela empresa fez a cessão do dinheiro àquela instituição de caridade. A empresa fez
a cessão do dinheiro àquela instituição de caridade. Perceba que há uma ideia de doação, né? Há uma ação aqui que está sendo praticada. Agora, né, cessão já é lugar, né? Significa, você vai usar quando significa setor, repartição, segmento. Por exemplo, onde fica a seção de frutas, né? Ou seja, o setor, a repartição. Você vota em que seção? Né? Seção também, setor, repartição, segmento. Você observa aqui que nós temos, de fato, né, essa ideia de ação no primeiro caso, né, ação no primeiro caso, lugar no segundo caso. E aqui, tempo. Tá? Aqui envolve tempo, qualquer tempo, né, gasto ou investido em algo, numa reunião formal ou informal. Ok? Ó, sessão é o intervalo de tempo que dura uma reunião, certo? Tempo de uma reunião. Qualquer reunião. Geralmente é muito usado para reunião de políticos, né, de parlamentares em prova. Por exemplo, ó, na sessão plenária de hoje foi votado um importante projeto que beneficia os concurseiros. Agora, se você está no cinema, certo? Está lá no cinema, é uma sessão de cinema, sessão das 10, sessão da tarde, ok? Qualquer reunião, tá? É sessão. Então, é sessão aí. Reuniões formais ou informais. Número 7, demais, junto, demais, separado. Ó, demais junto, você vai fazer o seguinte. Aparentemente, os dois têm o mesmo sentido. Aparentemente. Aparentemente tem o mesmo uso, a mesma aplicação, certo? O som é o mesmo, mas aí a dica é a seguinte, ó. Esse demais junto, ele está relacionado a verbo, a adjetivo e a advérbio. Aí, morfologicamente, isso não vai interessar agora, tá? Vai interessar depois, não agora. É um advérbio de intensidade. Agora, o que é importante é saber o que ele modifica, porque daí eu vou saber qual eu vou usar. Esse aqui, ó, separado, ele acompanha substantivo, ó. Acompanha substantivo. Ou o pronome indefinido nada. Não é qualquer pronome, tá? É o pronome nada, certo? Observe, ó, você pensa demais. Pensa é verbo. Então, demais, ó, está relacionado aqui ao verbo. Ao verbo. Quando eu digo assim, ela é inteligente demais. Inteligente é um adjetivo. Uma coisa é dizer ela é inteligente. Outra é ela é inteligente demais. Então, aqui, ó, esse demais está relacionado a adjetivo. Dessa vez, ele foi longe demais. Ó, longe é o quê? É um advérbio, certo? Advérbio. Ok? É um advérbio. E esse advérbio, ele está sendo intensificado pelo demais. Porque uma coisa é dizer, dessa vez você foi longe. Outra coisa é, dessa vez você foi longe demais. Tá? O demais, ele vai intensificar. Agora, aqui, quando ele é separado, a gente tem uma locução adjetiva. Perceba que morfologicamente, né, a gente tem classificações também diferentes. Morfologia tem a ver com a forma, com a família, né, a que a palavra pertence. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, tá? Ó, havia pessoas demais na festa. Perceba que esse demais está relacionado a substantivo. Ele não está intensificando. Que palavra que intensifica é advérbio. E o advérbio só intensifica 3 classes gramaticais: adjetivo, verbo e advérbio. E aqui nós temos o demais relacionado, deixa eu grifar aqui o substantivo, certo? Aqui nós temos o substantivo. E aqui nós temos o nada, né? O pronome indefinido nada. Esse demais se refere ao pronome indefinido nada. Então é muito importante para você, né, se certificar do uso correto do demais junto, demais separado, é observar que grupo de palavras ele intensifica ou acompanha, tá bom? Então, se acompanha verbo, adjetivo e advérbio, é o demais junto. Se acompanha substantivo ou pronome indefinido nada, aí a locução adjetiva é separada.
ok? Mal com L, mal com U e má. Né? A gente convencionou dizer que mal com L, né, é o contrário de bem, certo? O que importa é isso aí. Aqui eu coloquei é advérbio de modo, substantivo, conjunção subordinativa temporal, mas o objetivo aqui não é a classificação morfológica, tá? É você saber, primeiramente, que o mal com L é o contrário de bem. Que o que importa aqui na ortografia é saber qual deles eu vou escrever, né? Porque grafia é escrita, orto, correta. Então, escrita, correta. Então, o mais importante aqui é qual deles eu vou escrever, qual deles eu vou usar, certo? Então, é só trocar por bem em quase todas as situações. Prof, por que em quase todas? Porque quando esse mal com L é uma conjunção subordinativa temporal, aí você vai substituí-lo por, anote aí, assim que, logo que, porque se trata de uma relação de tempo, ok? Relação de tempo. Então aqui nós temos o seguinte, ó, o mal, ele canta mal, né? Ele canta bem. O mal que ela me fez já foi esquecido por mim. O mal, o bem que ela me fez. Agora aqui, ó, aqui nós temos uma conjunção subordinativa temporal ou simplesmente conjunção temporal. Perceba que aqui a ideia é de tempo, ideia de tempo. Mal cheguei, ou seja, assim que cheguei, logo que cheguei, né, fui abordado pelo gerente, certo? Ok? Mal com L, ok? Bacana. Mal com U, agora deixa eu apagar isso aqui. Mal com U, você vai fazer o seguinte, se o mal com L, tá? Mal com L é o contrário de bem, então você vai fazer assim, o mal com U é o contrário de bom. Para aula de ortografia, para a questão de ortografia, o que importa é saber se termina com L ou com U. Né? Porque a pronúncia é a mesma, né? A gente não fala mal, a gente fala mal, do mesmo jeito, um e outro. Então esse mal com U é adjetivo, tá? Ó, comprar aquele carro foi um mau negócio, foi um bom negócio. Os maus, ou seja, os bons, aqui pode ter plural também, tá? Pode ter plural e aí eu troco por bons, certo? Ok? E o má? Má é o feminino de mal, tá? Má, ó, má é o contrário, má é o contrário de boa. Ela não é uma pessoa má. Agora, se eu colocar aqui, ó, elas não são pessoas más, né? Aí como é que a gente vai escrever isso aqui? Assim, ó. Então, má é o diferente de boa e mas é o contrário de boas. Ela não é uma má pessoa, ela não é uma boa pessoa. Elas não são más pessoas, elas não são boas pessoas, ok? Então é importante observar isso aí. Ok? O vídeo está chegando já a quase 25 minutos, tá bom? A gente vai dar uma paradinha aqui. Na sequência a gente continua, né, começando aí com mas e mais. E no próximo bloco vem os porquês, ok? Então vamos lá, aguardo você no próximo vídeo.